Saudando a nossa convidada, a senhora Eliane, todos nós já estamos entre nós aqui, então quero saudar a nossa convidada, quero agradecer como servidora pública, o trabalho que a Vossa Senhoria está fazendo, a sua equipe, as advogadas que vieram junto com a senhora, dizer que eu encaro a instituição que Vossa Excelência representa aqui como órgão do Estado e não de governo. E a senhora está aqui no momento de uma deflagração ou a conflagração, desculpa, política. A senhora vê que muitos aqui falam em relação a isso, aquele período, muito mais em função, né, da questão de quem exerceu o mandato do que propriamente do Estado brasileiro. Então, a CGU, na minha concepção, é um órgão do Estado, né, que vai servir ao Estado, independente de quem estiver exercendo a presidência da República. Como é a AGU, como deve ser o Judiciário brasileiro, né, a Receita Federal e outros órgãos correlatos. Eu queria que a senhora me dissesse, e eu queria que a senhora anotasse, não quero nem que a senhora me diga agora. A senhora me dissesse, eu ouvi o depoimento de Vossa Senhoria atentamente e as perguntas do relator. A senhora ingressa na AGU em final de 2004, 2005, não é isso? 2001. Neste período, a senhora falou que em 2017 foi criada uma instituição, uma estrutura que existia na AGU, tratando de previdência, que foi transformada em 2019, e hoje a senhora é diretora dessa instituição, dessa estrutura, pelo que eu entendi. Em 2017 tinha uma estrutura, a partir de 2017 é isso? Não, sempre tivemos o acompanhamento da área previdenciária, só que a mudança de ocorre. Difusa. Aí aconteceu de 2019 especificamente, é isso? Em 2019 passa-se a ter uma diretoria. Ok, tudo bem. Dito isso, o trabalho que Vossa Excelência se inicia em 22 de abril de 24, parece que essa é a linha do tempo, né? Quando houve várias reuniões anteriores, para a senhora começa o seu trabalho em abril de 24. A gente tem ouvido aqui, eu vi uma afirmação que a senhora fez, claro que é muito documento, muita coisa, de que a IN 162, respondendo até o senador Isalci, ela, por pior que ela tenha sido, foi uma coisa importante, porque trabalhou no sentido de tentar normatizar alguma coisa. Então, só para ajudar o trabalho que Vossa Senhoria continua a fazer, né, dizer o seguinte, que em 2020, nós tivemos uma medida provisória, nós tivemos um decreto 14.410. E esse decreto é feito em função da validação da medida provisória 871. Nesse decreto, 3 itens importantes foram colocados. Primeiro, todos os descontos associativos passam, todos os novos benefícios previdenciários passam a ser bloqueados. Segundo, a diretoria de benefícios da Previdência passa a ter a responsabilidade de avaliar e de validar as propostas de novas consignados e descontos associativos. E eu quero que a senhora observe que antes não existia nenhuma regulamentação a respeito do tema, existia um vácuo. E a questão dos consignados começa em 2003 e a questão do desconto associativo em 1994, com o primeiro grande ACT entre a CONTAG e a Previdência. 2020 é o primeiro momento em que, após a 871 convertida, se tem uma regulamentação a respeito dessa situação. Depois tem 2 INs, que são anteriores a 162. Tem a IN, tem a instrução normativa para os nossos amigos aqui. Tem a instrução normativa antes da 62, que a senhora falou, a 110, de 3 de dezembro de 2020, que foi convertida ou modernizada pela 128, de 28 de março de 2022. Essa 128, ela fala especificamente no artigo 655 e os artigos subsequentes, vários condicionantes para que o desconto possa ser implementado dentro do sistema. Seja apresentado pelas associações, confederações de entidades de aposentados ou pensionistas, termo de filiação, associação e entidade, termo de autorização de desconto de mensalidade associativa e benefício previdenciário, devidamente assinado pelo beneficiário, documento de identificação civil, e tudo isso não ia direto para a DataPrev, tinha que ser validado pelo Departamento de Benefícios da Previdência. Essa IN que Vossa Senhoria citou e que o senador citou,
revoga os artigos 654, 655, 656 e 657 da Instrução Normativa, ou seja, abre a porta, em definitivo, para desregulamentação e permite o que já estava sendo feito de maneira informal em 2023. Então, não é à toa que nós assistimos uma explosão de descontos acima de 50 mil. Em 2018, doutora Eliana, sabe o que é que aconteceu? Teve um fato que precedeu, que é importante que a gente reflita. Em 2017, os sindicatos do Brasil tinham desconto obrigatório, o imposto sindical obrigatório. Em 2017, eles perderam com a reforma trabalhista. Por isso que houve uma corrida à Previdência. Em 2019, muda o governo, aí só tem um. E, coincidentemente, era a CONTAG. E de uma outra entidade que se reveza em 2020, 2021 e 2022, que são entidades que estão lá há 30 anos, né, e que, de alguma forma, conseguiram esses descontos em bloco. Né, depois a gente tem que avaliar se foi de forma correta. De 23, 24, tem 39 desbloqueios. 39, é um movimento bastante atípico. Né? Quando passa o ano de 22, são 39 desbloqueios de lotes acima de 50 mil. Tem uma afirmação que está sendo feita aqui como narrativa, e veja, eu concordo com o que o senador que me antecedeu falou, isso aqui a gente tem que buscar o dinheiro. Para onde foi essa grana? O caminho do dinheiro. Quem se locupletou com este recurso? Que aqui a gente está tratando de forma, de como essa ação era tratada dentro da Previdência. Alguém fez alguma ação? Alguém tomou alguma medida? Alguém tinha alguma forma de regulamentação? Quem fragilizou esses instrumentos? Mas no final, quem se locupletou disso? Por isso que eu acho que é urgente se quebrar o sigilo bancário dessas instituições e dos seus dirigentes e, de forma subsequente, verificar o caminho dessa grana toda. Que a senhora falou de 6 bilhões, só a contar que foi 3 bilhões e 200 milhões. E se nós levarmos em consideração que a amostragem feita pela CGU, que é idônea, que é um órgão de Estado, mostra que no cômputo dessas avaliações, 98% desse valor não foi dado causa por quem foi associado, a gente está falando aí de uma quantia bastante vultosa de recursos que foram subtraídos de pessoas hipossuficientes e vulneráveis. É um crime hediondo que tem que ser combatido. Eu quero dizer que a forma como foi feito em 2019 e 2020, eu queria que a senhora respondesse se tem alguma referência em 30 anos de desconto associativo do que aconteceu em 19 e 20. E vou dizer o que é. Em 2019, foi dito aqui por alguém, por um dos que me antecederam, que no dia 1º de agosto de 2019, houve uma reunião com o PROCON. Quero chamar a atenção dos senhores, com a presença do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, com o presidente do INSS na época, o doutor Renato, que é até um profissional de carreira, um profissional idôneo, e com outras pessoas, onde o PROCON de São Paulo faz um ofício reclamando que existiam entidades que faziam desconto devido. 1º de agosto. Dia 30 de julho, essas entidades tinham sido descredenciadas. Um dia antes, desculpe. Então, o nosso governo, naquela época, parece que se antecipou até a reclamação do PROCON. O PROCON manda um ofício para o governo dia 1º de agosto, mas no dia 30 de julho essas entidades já tinham sido descredenciadas. A mesma coisa aconteceu em 2020. Teve mais 4 entidades, doutora. A 7FRJ, o CINTAP, que é ligado à CUT, que é a Confederação Única dos Trabalhadores, a Unibap e a CGTB, e também a CONAFE, que foi descredenciada e depois fez um termo de ajuste de conduta mais adiante. Então foram mais 5 entidades descredenciadas em 2020. Então teve 4 em 2019 e teve 5 em 2020. São 9. Aí a pergunta que eu faço à vossa senhoria é se você tem notícia, se houve em algum momento da história, algum período em que houve descredenciamento tão forte de entidades em função de provocações ou de descontos regulares, ao contrário do que aconteceu em 23, 24, parece que o pessoal estava dormindo. Alguém falou aqui que só tem início de 2019. Eu vou ler aqui, ó. Matéria de 2010. Contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber e sindicatos faturam milhões. Globo de 2010, ó. Doutora Geralda Doca. 2010. Eu não sei nem quem era o presidente na época. Mas lá vai. INSS fará pente fino em convênios por suspeita de fraude. Agora já em 2018. Então, 2019 me parece um número cabalístico.
Tá? Porque descontos associativos existem desde 1994. Descontos consignados existem desde 2003. Eu não me lembro de um governo que tenha começado a sua administração com a medida provisória 871 de combate às fraudes, com duas situações que deixaram polvorosa a República Sindical. A primeira, validação anual do cadastro, que a senhora provou pela CGU que o cadastro era extremamente frágil. Imagina o terror dessas entidades. Segunda, tirar o poder cartorário da CONTAG através dos sindicatos rurais, que até aquela oportunidade era quem permitia que o cidadão concluído, que permitia que o beneficiário fosse ao INSS com a condição de fé pública que era dada ao sindicato. O sindicato é quem dizia se ele, como aposentado, podia ou não se aposentar. Se ele estava com 15 anos de atividade rural, se tinha 55 anos no caso de mulher ou 60 de homem. Então essas duas ações foram feitas na MP 871.